A graça e a paz. Tudo certo? Olha eu aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Mais um domingo. Bom, eu tô gravando no domingo, né? Não sei o dia que você está assistindo aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube, mas estou gravando no domingo, dia 5 de novembro de 2023, para ser mais preciso, às 13 horas e 43 minutos da tarde, 13h44 agora, acabou de mudar, desse domingão maravilhoso, em que Deus preparou para nós, mais um dia que Deus prepara para nós, né, pela sua misericórdia, pela sua infinita misericórdia. Deus preparou mais um dia e quis o Senhor que em mais esse domingo, e eu confesso que eu não estava a fim de gravar hoje. Não estava deitado aqui na cama esperando a pressão da panela terminar lá o que eu estava cozinhando, assistindo um podcast e não estava afim, uma preguiça. Falei, nossa, não estou afim de gravar hoje, mas eu creio que quando a gente está com esse sentimento adverso, é porque o inimigo percebe, né? O diabo percebe que algo poderoso está para acontecer e ele tenta tirar a gente, né? Daquilo que Deus nos posicionou, nos colocou para fazer. E aí na hora o Senhor tocou meu coração, falou: vai que vai ser poderoso, E eis-me aqui em mais uma mensagem, mais uma palavra para os nossos corações, e que, em nome de Jesus, a palavra seja como semente e o teu coração seja como um solo fértil, que ela caia no teu coração e que ela germine, que ela dê muitos frutos, para que outros possam se alimentar do fruto, porque a árvore, ela não dá fruto para si só, a árvore, ela não dá fruto para que ela se alimente desse fruto, muito pelo contrário, a árvore, ela dá fruto para que outros se alimentem do fruto dela. E isso é poderoso. É aquilo que Deus germina no nosso coração, aquilo que Deus cultiva através das nossas vidas, não é para que nós nos alimentemos, mas é para que nós demos frutos e que outros se alimentem. Amém? Então, eu espero que essa palavra caia como semente no teu coração e seu coração seja terra fértil, que germine, que dê frutos, para que outros se alimentem daquilo que Deus vai fazer através da sua vida, amém? Vamos lá, vamos abrir o nosso famoso PowerPoint, que já é conhecido, né? E para a gente poder falar da mensagem de hoje, e o tema da mensagem de hoje é esse que está na tela aí: o poder da fé. O poder da fé. Meus amados, a fé tem muito poder. A fé, ela é poderosa. Só que a gente precisa compreender como desenvolver esse poder e desenvolver essa fé. Não é simples, não é apenas você crer. Você precisa desenvolver. Precisa ter uma maturação, um amadurecimento, para que você tenha a verdadeira fé, a fé que vem do Espírito, a fé que vem de Deus, porque a fé é um dom de Deus, o dom da fé, está na Bíblia, não lembro qual livro, qual livro que Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo, e um desses dons é o dom da fé, e a fé é um dom. E como todo dom tem que ser trabalhado, tem que se deixar ser maturado, tem que amadurecer, tem que passar por um processo. E esse processo é que eu vou tentar, através do Espírito Santo, mostrar para você, para que, através da minha vida, você desenvolva a tua fé, para que a tua fé possa ser como aquilo que Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a essa montanha que se mova dali para lá
e ela se moverá. Já pensou? Como a fé é poderosa, dizer para uma montanha, para um monte, mova-se dali para lá e o monte se move. Então, esse é o poder da fé, da verdadeira fé. Amém? Então, para a gente poder trabalhar em cima dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu vou trazer 4 passagens bíblicas. Eu vou ler as 4 passagens bíblicas para vocês, falando sobre a fé. A primeira passagem está lá no livro do apóstolo Marcos, o capítulo 2, versículos de 1 a 5. Passagem conhecida. Todas as passagens são bem conhecidas. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Aleluia. E ali o paralítico foi curado, ele pegou o leito dele e saiu andando. Mas aqui, veja um detalhe. Quem foi curado foi o paralítico. Mas Jesus viu a fé de quem? Dos amigos. Vendo-lhes a fé. Então, daqueles que desceram o leito, dos 4 que estavam descendo o leito. Então, aqui eu abro um parêntese de que muitas pessoas podem estar orando pela tua vida, para que você seja abençoado e intercedendo por você. E às vezes você não sabe porque as bênçãos descem na tua vida, as bênçãos de Deus vêm para a tua vida. Muitas vezes pode ser por a fé de alguém em relação à tua vida. Amém? Então, olha o poder da intercessão também, de você interceder por outras pessoas, de você ter fé para você e pelo próximo. A próxima passagem está lá no livro de Lucas, o capítulo 8, os versículos 41, 42, e depois eu vou para o 49 ao 56. Então, eu vou ler o 41, 42, dou uma pausa, e vou lá para o 49 até o 56. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Agora o versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. E nessa passagem aqui me chama muita a atenção quando Jesus diz assim para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Quem tem fé não tem medo. Simples. Deixa eu falar para você uma coisa. Quem tem fé não tem medo. O medo não compactua com a fé. Mas mas o governo que assumiu o Brasil vai... eu preciso... Olha aqui, você está com medo do quê? Você não tem fé, não? A fé não compactua com medo. O medo é contrário da fé. Aquele que tem medo não tem fé.
A próxima passagem está lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 24 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula diante do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Mais uma vez a fé. E o que essa passagem, né, esses versículos me fazem trazer a tua atenção para que você medite. Aqui, ela havia, olha só, no versículo 26 fala assim, ela havia padecido na mão de vários médicos e gastado tudo que tinha sem, contudo, melhorar de saúde. Então, assim, ela foi atrás de outras situações, ela foi atrás de médicos, ela gastou todo o dinheiro e nada lhe acontecia para melhorar a saúde. E ela melhorou a saúde porque ela foi em busca de quem? De Jesus. Então, o que essa passagem me traz como ensinamento? Além da fé, lógico, deixa de ir atrás de pessoas que não podem te ajudar. Às vezes você está com um problema e vai atrás de ciclano, beltrano, fulano, e esquece de ir atrás do único que pode te ajudar. Você chora para um, chora para outro, em vez de você orar e buscar aos pés de Jesus a cura para o seu problema, você vai atrás de outras pessoas. Então, deixa eu te falar uma coisa, o único que pode resolver a sua situação é Jesus. Então, antes de você ir contar suas preocupações, seus problemas para outras pessoas, qualquer que seja a pessoa, vai aos pés de Jesus. Ele pode curar, ele pode trazer paz, ele pode trazer cura para a sua situação. Amém? A próxima passagem está lá no livro de Marcos, o capítulo 10, versículos 46 a 52. Diz assim, e foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Mais uma vez a fé, né? E aqui o que me chama a atenção nesses versículos é aqui, ó, o versículo 48 que diz assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Muitas vezes as pessoas, ou o próprio inimigo vai usar pessoas, o próprio diabo vai usar pessoas para fazer com que você não clame ao Senhor. O inimigo, o diabo vai usar pessoas, circunstâncias, situações para colocar o teu coração que ele não vai te ouvir. Deixa ele quieto, ele não vai ouvir. O teu problema é simples demais para ele. Mas eu estou aqui para te dizer, qualquer problema, qualquer situação,
como eu posso dizer, é primordial para Jesus. Qualquer que seja a situação das pessoas, aquilo para Jesus, ele é importante. Você tem importância para Deus, qualquer que seja o seu problema. Então, não pense que por ser tão pequeno o seu problema, Deus não pode te ajudar. Isso é simples, é pouco para Deus, eu não vou encher o saco dele com isso. Não, 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 não. Todo e qualquer problema é importante para Deus. A sua vida é importante para Deus. Então não deixe com que as pessoas, não deixe com que o diabo corrompa a tua mente, falando para você que o que você tem é pequeno demais. Deus não vai te ouvir, não. Deus vai te ouvir sim. Amém? Então aqui, vamos meditar então um pouquinho nessas passagens, né, que Deus traz para nós. Nessas 4 passagens relatadas pela Bíblia, os evangelhos mostram Jesus fazendo milagres. Porém, tais milagres só puderam acontecer mediante a fé de cada pessoa, porque conheciam a fama de Jesus. Então aqui, o que eu posso falar para você? Coloquei a mão aqui na frente do notebook. O que eu posso falar para você? Primeiro, você tem que saber quem é Jesus, ou seja, conhecer Jesus, né? Jesus, ele pode e tem poder para fazer qualquer coisa, mas tudo o que ele faz através do poder da nossa fé. Então, para que a gente tenha fé, a gente precisa conhecer Jesus, né? Para a gente poder viver em fé, andar em fé, a verdadeira fé, a gente tem que conhecer Jesus. E a partir da onde? A partir de qual de qual caminho, né? Qual que é o caminho que nos leva a conhecer Jesus? É a Bíblia. A gente precisa conhecer Jesus para que a gente possa entender como ele age. A gente precisa conhecer a Deus para a gente entender como é que ele age. E para que a gente tenha realmente uma fé poderosa. A gente não vai ter uma fé com força, com poder, se nós não conhecermos o autor da fé. A gente vai ter sempre uma fé rasa. A gente não vai mergulhar na fé. A gente vai ter uma fé que qualquer coisa vem e nos rouba a fé. A gente precisa realmente ter uma fé profunda. E para que a gente tenha uma fé profunda, a gente precisa conhecer o autor da fé. A gente precisa saber como ele trabalha, saber quem ele é. Por isso que eu digo, esses dias atrás eu estava falando com uma amiga, né, uma conhecida minha, e ela passando por um problema, e aí eu falei para ela assim, ela muito religiosa, católica, né, muito religiosa, e o problema da religiosidade é isso, as pessoas que vivem a religião, elas vivem aquilo que lhe é passado para ela através de uma doutrina. Isso é muito perigoso, porque Jesus Cristo ele não é religião. Jesus Cristo é uma forma de vida, né? Realmente, Jesus Cristo é uma forma de vida. É o evangelho puro. Então, a gente precisa viver o evangelho. A gente precisa viver Jesus. A religião nos rouba o verdadeiro propósito do evangelho. Então, a gente precisa viver fé, viver Jesus, não religião. E nessa conversa eu perguntei para ela quantas vezes ela lê a Bíblia. E ela diz assim, esporadicamente, raramente. E aí eu falo, né? Como é que você vai conhecer Deus se você tem contato com ele esporadicamente? Deus ele se revela através da sua palavra. E a sua palavra, a palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ali que você começa a entender, compreender quem é o Senhor Jesus. E essa mesma amiga minha disse que, mas começou a ler, né, a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, e como que eu faço? E eu falei, e ela falou assim, eu gosto muito de
de abrir, de orar antes e abrir uma passagem e receber uma passagem através da minha oração. E em cima daquilo ali eu meditar, eu estudar. É legal, é bacana. Mas eu falei para ela assim, começa a ler a Bíblia, desde o livro de Gênesis, lê a Bíblia inteira. Porque a Bíblia, ela nos ensina, ela nos apresenta a Deus. Ela nos mostra quem é Deus. Se você começar a ler a Bíblia, desde o primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse, último capítulo, você vai conhecer quem é Deus. Você vai conhecer o amor de Deus pelo seu povo. Você vai conhecer a justiça de Deus. Você vai conhecer o caráter de Deus. Você vai conhecer Deus. E se você precisar de uma revelação, de um versículo específico, Deus vai trazer isso até você. Deus vai trazer isso até você. Você não precisa orar. Deus vai trazer algo específico até você, aquilo que você necessita. Mas é bom que você conheça o Senhor. Você comece a folhear a Bíblia página por página, para você conhecer realmente quem é o Senhor. E continuando aqui a meditação, né? Se houver uma fé verdadeira em Jesus, há também milagres. Mas a ausência de fé, ou seja, o medo, ou uma fé, entre aspas, meia boca, acarretará na impossibilidade da ação de Jesus em nossa vida. Então, assim, se você não tiver uma fé firmada na palavra, se você não tiver uma fé firmada no conhecimento de quem é Jesus, e esse conhecimento só vem no dia a dia, na busca diária pela intimidade com Ele, qualquer coisa vai roubar a tua fé. Porque assim, como é que eu posso falar? Deus, ele nos prepara para receber os milagres. Ele nos prepara. Como eu disse no começo, a gente precisa ser árvore que dá fruto, né? Mas a árvore que dá fruto é uma árvore que já está madura, com as suas raízes fincadas na terra, firmes e fortes, fortalecidas, para que essa árvore ela dê bons frutos e para que os frutos alimentem outras pessoas. Então, mas para que essa árvore ela dê bons frutos, ela está ali enraizada, firme. Então, a gente precisa também ter raiz firme na palavra. A gente precisa ter uma consolidação para que, como a árvore, se vier um vento, uma tempestade, um vento forte, a raiz segura a árvore. E essa árvore não vai ser derrubada. Amém? E a nossa fé firmada na palavra, em Jesus, ela faz com que a gente não seja abalado por qualquer tempestade, por qualquer ventania que a circunstância da vida nos traz. Então, se a gente não tiver uma fé firmada, a gente está ali buscando algo em Deus, e se a gente não vê acontecer, a gente perde a fé. Não vai acontecer comigo. Deus não se preocupa comigo. Deus não está olhando para mim. Não. Isso é uma fé rasa, onde o vento vem, ele derruba essa árvore, ele arranca essa árvore. Quando você está com uma fé firmada, a sua raiz ali profunda, porque você foi ali deixando com que o Espírito Santo, como eu posso dizer, ele adubasse, ele cuidasse de você, ele regasse você, e ali a sua raiz vai criando profundidade, criando firmeza, né? Você deixar realmente o Espírito Santo trabalhar na sua vida, buscando você o seu alimento, para que você seja fortalecido, que através da leitura da Bíblia, da busca por Jesus, por conhecer quem é Jesus, então você sabe que no momento certo, através da tua fé, aquilo que você precisa, que está em concordância com o que Deus quer para a tua vida, vai acontecer no momento certo. Então, nada vai abalar a tua fé. Nada vai abalar a tua fé. Amém? Mas isso vem com a busca. Então, nada vai te trazer medo. Como eu disse, a fé, o medo é a ausência de fé. Eu não tenho medo de nada. Não é que eu sou... Por quê? Porque a palavra diz que o espírito que habita em mim é o espírito de ousadia, de coragem. Então, o espírito que Deus colocou na minha vida é o espírito de ousadia, de coragem. Então, eu não tenho medo.
De verdade, eu não tenho medo. Hoje eu não tenho medo de nada. De nada. Às vezes vem alguma coisa e dá aquela balançada, opa, eu pego, respiro fundo e entrego nas mãos de Jesus. Senhor, está nas tuas mãos. Então, nada me abala mais hoje, graças a Deus. Hoje eu tenho uma fé, hoje eu tenho uma vida em Jesus, uma fé inabalável, que nada tira a minha paz. Nada tira a minha paz. Às vezes pode vir e momentaneamente me dar uma balançada, mas logo eu entrego nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas e pronto, fico em paz de novo. Amém? E aqui em amarelo que eu coloquei bem destacado, busque em Jesus e apenas nele a resposta para aquilo que você precisa, pois ele é o único caminho. Então, assim, como eu disse, né, na passagem lá daquela mulher com fluxo de sangue que buscou nos médicos a cura e nenhum dos médicos pôde trazer a cura dela. Não estou falando para você que se você tiver uma doença grave, você não deva buscar os médicos. Não, pelo contrário. Tá? Aqui é um versículo onde eu quero falar para você que seja qual for o teu problema, evite buscar em outras pessoas, a não ser que o Senhor ele te direcione a alguém. Mas caso contrário, busca na oração, busca em Jesus a verdadeira resposta. Só Ele pode dar a resposta para você. E muitas pessoas elas não buscam em Jesus porque elas não conhecem, porque elas não vivem, porque elas não sabem quem Ele é. E aqui eu convido você a conhecer Jesus. E olha, foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Foi quando eu fui apresentado a Jesus em meio ao momento de mais dor da minha vida. Eu fui apresentado a Jesus e ali quando ele se apresentou a mim, eu tive aquela primeira experiência maravilhosa com ele. Eu falei, uau, preciso desse cara na minha vida todos os dias. Ei, eu quero você todos os dias. Eu quero. E ele falava para mim assim, então vem me conhecer. Anda comigo, vem cá. Abandona tudo, segue-me. E desde então foi o que eu fiz. Abandonei tudo aquilo que eu era, deixei para trás toda a vida que eu levava e abri mão de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos para seguir a Jesus e para fazer a vontade dele, para que a vontade dele seja feita na minha vida. E olha, desde então eu tenho aqui inúmeras experiências, inúmeros testemunhos para falar para você de como é boa a vida ao lado de Jesus, como é boa a vida quando você caminha junto com ele. Eu vivi 41 anos da minha vida fora da presença de Deus e hoje eu vivo junto com Jesus há 2 anos e vai fazer 2 anos e 9 meses e eu jogo fora todos os 41 anos que eu vivi. Tudo aquilo que vi em 41 anos não se compara ao que eu vivo nesses 2 anos, nesses pouco mais, nesses quase 3 anos ao lado de Jesus. É indescritível, é inimaginável. A palavra diz, né? Ouvidos nenhum ouviram, olhos nenhum viram, e jamais sentiu o coração aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. E assim, eu vivo coisas extraordinárias, e eu sei que tem muito mais por vir, mas eu nem faço noção do que é. Mas eu sei que é bom. Eu sei que é muito bom. E hoje eu não abro mão da minha caminhada com Jesus. Hoje eu não abro mão da minha fé, porque ela é que me mantém em pé, porque as promessas de Jesus me mantêm em pé. E eu creio que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu sei que todas as coisas que ele prometeu para mim vão se cumprir no tempo certo, porque a minha fé, o poder que há em mim, através da fé, me faz enxergar dessa maneira. Então, é isso. Convido a você a desenvolver a tua fé, desenvolver a verdadeira fé, porque a fé ela tem poder, mas a verdadeira fé ela é desenvolvida aqui, ó,
pegar aqui para você ver. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essas palavras. Essas palavras têm poder. Essas palavras mudaram a minha vida e vão mudar a sua também. A gente só vai conseguir ter uma vida em fé de verdade se nós buscarmos isso todos os dias, buscarmos diariamente a presença de Jesus para nossas vidas. Oração, jejum, leitura da Bíblia. Esse é o segredo. Amém? Deus abençoe. Eu espero que eu possa ter te abençoado em mais essa mensagem e que você encontre o teu caminho em Jesus. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.